Então, vamos lá. Ok, então vamos lá. Nós vamos fazer a leitura hoje, dessa primeira parte desse livro tão especial que é Na Solidão da Masmorra. E ele já começa bem forte, viu? E diz assim: a percepção de que passei a vida inteira escondida na masmorra foi muito dolorosa. Eu chorei muito quando fui visualizando mentalmente cada lugar físico onde me escondi. Então, é isso aqui que a gente vai experimentar. E na página 11, então, a gente vai iniciar. Quando eu olho para trás, eu me vejo sempre sozinha. É estranha a sensação. Sinto como se eu tivesse passado os últimos quase 50 anos numa masmorra. Foi muito doloroso ter essa percepção. A sensação que eu tive foi de que desperdicei algo irrecuperável ao longo de toda uma vida. Desde as minhas primeiras memórias da infância, eu só me recordo de estar entre quatro paredes solitárias. E não, eu não vivi num cárcere privado, mas eu vivi numa prisão emocional desde a mais tenra idade, fechada dentro de mim e desconectada do mundo exterior. Era como se a vida se resumisse a quatro paredes numa busca constante por segurança e proteção. Quando criança, eu me escondia atrás dos livros e cadernos. Logo cedo, descobri duas coisas sobre estudar. Primeiro, que ninguém iria reclamar ou me cobrar se eu estivesse me dedicando a aprender. E segundo, de que com a leitura e a escrita eu conseguia criar o meu mundo imaginário e me ausentar do mundo real, e principalmente me afastar da presença de outras pessoas, inclusive de outras crianças. Dessa forma, existir tornava-se bem mais leve, pois no meu mundo imaginário eu podia sair e me aventurar sem correr riscos e sem me sentir intrusa nos lugares que minha mente criava. Em casa, eu me isolava do mundo e permitia apenas a presença dos meus materiais da escola no quarto, enquanto meus irmãos brincavam no quintal, na rua e faziam amizade com a meninada da vizinhança. Por algumas vezes, eu me arrisquei a experimentar do barulho da infância, mas logo eu me recolhia ao meu silêncio e isolamento em busca de proteção. Na escola, eu aproveitava os intervalos das aulas na biblioteca, devorando livros enquanto os outros alunos lanchavam, corriam, gritavam e brincavam umas com as outras no pátio e na quadra, como uma infância de fato deveria ser. Melhor amiga quando criança? Não lembro de ter tido uma. Na sala, às vezes sofria bullying por despertar em algum coleguinha peralta o desafeto por eu ter sido elogiada por uma professora por ser tão comportada e estudiosa. Afinal, crianças boazinhas são as favoritas da maioria dos adultos. A adolescência veio e com ela a mudança de escola e a dura surpresa de não ter uma biblioteca disponível para me esconder. E agora, o que fazer? Para completar, vem à tona a necessidade de pertencer típica dessa fase, mas eu não aprendi a socializar. Tive que me virar e, por me sentir sempre solitária e deixada de lado, eu comecei a tentar chamar a atenção com minha aparência. Mas, ao contrário da maioria das adolescentes, que começam a se arrumar como mocinhas, eu usava coisas que chamavam a atenção, como um tênis de cada cor, a camiseta ao avesso. Não sei dizer até que ponto deu certo. As pessoas me achavam diferentona
e algumas até tentaram se aproximar, mas sem perceber na época eu não dava muito espaço. Eu só fui entender isso mais tarde. Tive um pequeno avanço nesta fase, porque comecei a ter algumas colegas, mas aquela amiga best friend, né? Nunca tive. Outra coisa que aconteceu nessa época é que eu tinha mais facilidade de me comunicar com os meninos. Como eu não sabia ser uma mocinha e acabava me sentindo deslocada com as adolescentes, me sentia mais à vontade com meus colegas. Parecia que ali não tinha uma competição como havia no meio das meninas. Eram sempre movimentos de preservação e desconexão que moldavam a minha trajetória e de forma precoce. Veio então a fase adulta. Aí veio aqui para mim assim, que até a proteção, ela pode ser perigosa, né? Eu me achava e hoje vejo que até me fazia estranha, enquanto me sentia também desprezada pelos meninos, no sentido de não me ver uma garota interessante, para que eles começassem a dar os psios comuns nessa fase. Isso só detonava ainda mais a minha autoestima. Com todos os desafios da fase de adolescência, essa parecia ser a época em que eu mais me desafiei a pôr a cara fora da masmorra e me mostrar para o mundo como um ser sociável. Não era muita coisa, mas para quem se isolou a vida toda, foi um avanço, até que um dia conheci um rapaz. Ele era diferente, não apenas dos outros meninos, mas na forma que se aproximou. Foi algo único em toda a minha vida até ali. Parece que ele conseguia me enxergar além daquela minha estranha aparência que criei de uma imagem rebelde só para me proteger do mundo exterior. Me dizia o quanto eu era linda e achava um jeito de descrever qualidades onde eu e as outras pessoas só viam esquisitice. Foi um amor à primeira vista, mas só da parte dele. Eu ainda resisti um bom tempo até dizer sim para esse namoro. Eu não pensava em dividir meu mundo com ninguém. Era mais seguro e confortável me esconder em quatro paredes ou na aparência de menina maluquinha. Com a insistência dele, o sim veio depois de um tempo, talvez lá no fundo, só para me livrar daquela insistente chateação. Entre idas e vindas, o relacionamento foi acontecendo. E eu, aos poucos, fui permitindo me sentir amada por alguém. Havia uma certa insegurança, ao mesmo tempo que havia também uma grande carência. E isso foi me empurrando cada vez mais profundamente para esse relacionamento. Eu com 16 anos e ele com 22. Acabamos nos casando e tendo a nossa primeira filha, 2 anos depois a segunda, e já se vão 34 anos desde então. É interessante como a gente quer se esconder, se proteger, mas a gente faz coisas para aparecer bastante, chamar bem atenção, mostrar que é bem diferente para que todos olhem, né? Então, como você sempre diz para a gente, a mente mente. Então, vamos lá, estamos na página, aqui na minha página 3, eu acho que é a mesma, né? De vocês aí. 14. Oi? Na É página a 14. 14. Eu estou A colocando a 14. página no chat, Ah, então tá bom. Tá. tá? Como relatei, minhas necessidades emocionais, que foram sufocadas a vida inteira, vieram à tona no namoro e me empurraram para uma vida adulta muito precoce. A essa altura, envergonhada por me casar e ser mãe tão jovem, eu vivi um retrocesso total na minha vida social e voltei para a masmorra. Me fechei na minha casa, cuidando da nossa vidinha,
Por um tempo até foi bom. Eu me senti segura, longe de tudo e de todos, porque agora eu não estava mais tão sozinha. Eu tinha uma família. Eu continuei indo para a escola, mas com a mesma postura da infância, de não me relacionar com ninguém que não fosse meus livros. Durante o intervalo, eu ficava sozinha na sala enquanto os outros saíam. Quando alguém se aproximava, eu gentilmente encerrava a conversa, respondendo com um sorriso a perguntas do tipo: Como você está, Andreia? Dizendo: Estou bem, obrigada. Mas não perguntava de volta para não dar espaço para a conversa continuar. Para não parecer falta de educação, respondia de forma mais acolhedora possível, mas encerrava ali. Outra estratégia que eu usava era levar livros para ler na sala enquanto era a hora do intervalo e evitar que as pessoas que circulavam por lá tentassem iniciar uma aproximação. E é lindo de ver que você se escondeu nos livros e hoje você se liberta através dos livros. Ai, até me emocionei. Gente, que lindo. Ui. Hoje conto tudo isso com detalhes. Mas na época eu não me dava conta do que se passava. Atualmente, como estudiosa da mente e dos comportamentos humanos, passei a entender tudo isso e a intenção inconsciente que havia por trás do meu comportamento. Por ser sempre gentil e sorridente, eu até acreditava que era sociável e que eram as pessoas que não gostavam de mim. A dor da rejeição me fazia criar todo um contexto para me sentir desprezada, enquanto, na verdade, era eu que não deixava ninguém se aproximar. Por não ter na época este entendimento, reforcei a crença de não ser aceita, e com isso eu fui me escondendo ainda mais do mundo social e piorando o adoecimento emocional a cada dia. O meu refúgio era a minha casa, meu marido e minhas filhas. O único lugar em que, de alguma maneira, eu conseguia existir um pouco. Como me casei muito jovem, eu terminei o ensino médio sendo mãe de duas lindas meninas. Mas nunca parei, porque tudo aquilo que eu podia fazer sozinha, eu fazia muito bem. Continuei sendo uma aluna com excelentes resultados, até que me deparei com mais um grande desafio: a faculdade. Por ser muito estudiosa, me preparei sozinha e fui aprovada na Federal do Pará. Parecia um sonho viver essa conquista desejada por tantos e alcançada por alguns. Mas o encanto só durou até que as aulas começassem e o pesadelo também. Eu fazia letras e os professores já começavam o primeiro dia da disciplina formando os grupos de estudo. Como assim, grupos? Não pode ser. Era assim que minha mente ficava e eu me sentia muito rejeitada por ser sempre do grupo que restou. Não era escolhida para ser de nenhuma equipe. Eu só preenchia uma das vagas que sobrava e queria fugir daquele lugar onde ninguém me queria. Sempre fui muito persistente e, mesmo muito abalada, eu segui firme estudando. Era uma luta sair de casa e ir para a faculdade. Eu passei a só chegar atrasada. Era minha mente querendo fugir daquele lugar, mas sempre estudando muito e mantendo as boas notas. Veio então a segunda etapa da pior fase, a exposição. Já não bastava eu me sentir um ET na sala, agora eu teria que me mostrar publicamente, porque as provas eram apresentações. Meu Deus, eu imagino o pânico. O que obviamente fazia muito sentido para um curso que forma professores, não é? O que é outra ironia, né? Hoje, mentora, até mais que professora, porque é uma professora de vida.
Mas na minha cabeça era o fundo do poço. Agora eu teria que sair do meu esconderijo e me colocar diante de todos os alunos, uma sala inteira e um professor me olhando. Era muito desafiador me sentir sendo avaliada e julgada, e tudo isso me deixava muito constrangida. Lembro-me de que um dia explodi. Cheguei em casa em uma crise de choro que parecia que eu havia presenciado uma tragédia. Meu marido ficou apavorado, pois ele me perguntava o que houve e eu não conseguia falar porque soluçava e, na verdade, nem eu mesma sabia o que estava sentindo. O desespero dele foi tanto que fui me contendo até conseguir dizer que não queria mais estar naquele lugar. Ele me aconselhou a não ir mais. Porém, isso me colocou em um outro conflito, pois além de não querer desistir do meu curso, eu nunca tinha largado nada pela metade. Para minha sorte, eu nunca fui do tipo que desiste. Enfim, aquela situação me ajudou, pois ao contar o quanto era pesado ter que me expor na frente da turma, me gerou um certo alívio. Continuei sofrendo toda a apresentação de trabalho, mas ao menos eu já havia me convencido de que eu faria mesmo assim. Sofria, mas não fugia mais. Primeiro passo para a liberdade. E mesmo sofrendo, enfrentar, mesmo sofrendo. Foram 5 anos com 50 alunos. Meu Deus, era gente demais. E não fiz uma amizade sequer, nada além do oi, tudo bem? Nem mesmo as colegas dos trabalhos em grupo. Afinal, eu só estava no grupo porque não tinha como ficar fora, não por me conectar. Por ser uma boa aluna e falar inglês, recebi algumas ofertas de emprego de colegas e comecei a carreira de professora. Olha, foi a melhor fase da minha vida. Com meus alunos, eu não me sentia rejeitada. Na época, o inglês estava sendo inserido no currículo das escolas brasileiras e eu parecia uma popstar quando chegava na escola. Gente, que coisa! Eu, às vezes, estava dando aula numa turma e os janelões estavam lotados de alunos com aulas vagas, porque eles queriam ver uma pessoa de carne e osso falando inglês. Não fiz nenhuma best friend, mas pela primeira vez sentia que as pessoas não me ignoravam, nem alunos e nem colegas. Fui feliz. Anos depois, eu decidi que seria dona da minha própria escola. Mais uma vez, pois na época da faculdade eu fundei uma escola de educação infantil para que eu pudesse trabalhar sem me separar das minhas filhas, que eram ainda bem pequenas. A escola faliu depois de alguns poucos anos, inclusive eu falo dessa história em detalhes no meu livro Solta a Corda da Escassez Empreendedora. Se ainda não leu, vale muito a pena. Trata-se de um processo de autoterapia nas áreas profissional e financeira. Como mencionei, após uma temporada como CLT, eu decidi voltar a empreender em minha área na época que era a educação. Ensinar era meu grande momento, onde eu tinha prazer de estar. Decidi por uma franquia de idiomas na qual atuei e expandi por 11 anos. Foi o tempo em que eu mais cresci como pessoa e profissional. Lá eu alcancei resultados que nunca imaginei. Achei que eu tinha me superado em relação ao isolamento. Lei do engano. Na época eu não percebia, afinal eu falava com muita gente todo dia. Me considerava sociável. Hoje vejo que realmente sou, mas também descobri que existe uma grande diferença entre sociabilidade e conexão. Ser gentil e comunicativa não é o mesmo que se relacionar verdadeiramente com as pessoas. 11 anos depois, eu vendi a escola. Já estava no desenvolvimento humano neste período há 6 anos e fiz uma descoberta que me deixou sem chão. Eu vivi 11 anos fechada em uma sala. Saía, cumpria a minha tarefa e voltava ao esconderijo para não dar chance de me conectar com ninguém.
A menina da masmorra ainda existia com muita força dentro de mim. Depois de tantos anos, eu vendi a escola e me restou uma única amizade que conquistou por esforço próprio esse lugar. Sabe aquelas pessoas impossíveis de não se conectar porque ela chega e ocupa esse espaço? Pois é, mas o ponto crucial da nossa amizade foi não me cobrar presença e saber tolerar meu isolamento com muito respeito. Aqui foi o ápice, foi a descoberta feita durante um exercício terapêutico, onde eu fiz uma retrospectiva de minha existência e me vi claramente sozinha em vários desses lugares que mencionei. Não houve sequer uma memória que eu estivesse com outras pessoas. Talvez você esteja se perguntando, mas como não há registro de memórias em grupo, se você acaba de descrever vários momentos que aconteceram na coletividade? Eu te explico. Não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que meu inconsciente registrou. Os momentos em conjunto não foram percebidos pelo meu inconsciente, porque eu não estava conectada. Eu estava ali de corpo presente, mas minha mente estava com modo fuga e autodefesa ativados, da mesma forma que muitas pessoas se encontram hoje, ausentes de si e dos outros, mesmo estando ali. Nossas histórias são escritas dentro de nós, influenciadas muito mais pela percepção do inconsciente do que pelos próprios fatos. Eu sei que vivi com pessoas em vários momentos, mas por estar ausente emocionalmente, desconectada delas, eu me senti sozinha ou rejeitada. E isso é o que a mente vai levar em consideração. A percepção de que passei a vida inteira escondida na masmorra foi muito dolorosa. Eu chorei muito quando fui visualizando mentalmente cada lugar físico onde me escondi. O quarto da infância, a biblioteca, os livros tapando o rosto, a sala da diretoria. Doeu muito, porque eu revivi a dor da rejeição em cada imagem e me dei conta do quanto deixei de desfrutar de muitas coisas, lugares, presença de pessoas especiais e muito mais. Porém, a grande virada de chave mesmo foi descobrir que eu me coloquei neste lugar. Eu mesma me rejeitava e a vida apenas refletia o que eu sentia. Essa parte doeu mais ainda. Como pude ser tão cruel comigo tantos anos assim? Não entender como o emocional funciona pode estar neste exato momento te privando da própria existência. Sabia? Agora me conta, já se sentiu presa em uma masmorra emocional? Descreva aí suas percepções. É forte, o livro já começa bem, né? Me identifiquei Bem aqui em vários forte. momentos. Pois fala aí, Analécia. Eu fui me lembrando, assim, da nossa trajetória, e aí eu lembro que uma das primeiras coisas, assim, foram muitos aprendizados, mas uma chave muito forte foi justamente isso que você coloca aqui, de entender essa diferença de ser sociável e de ser conectada, né? Uhum. E é algo que, assim, eu já evoluí um pouco, mas até hoje eu sei que ainda é um desafio para mim, porque eu sou essa pessoa exatamente assim, Sim, sociável, oi, tudo bem, gentil, né? Educada, sorrisos, abraços. Porém, justamente isso é usado para estabelecer o limite, né? Só até sim, aqui. sim. E isso é muito forte, assim, o reconhecimento disso, né? Uhum. Porque além de ser o primeiro passo para sair dessa masmorra,
eu acredito que até por isso é o mais difícil, porque é muito mais fácil a gente dizer que o mundo rejeita a gente, né? Uhum, Dizer que as pessoas não estão nos vendo, nos enxergando, quando na verdade somos nós mesmos que estamos nos prendendo e nos isolando, né? A gente sim, escolhe com quem a gente quer se conectar, se a gente quer ou não se conectar, né? Mesmo estando rodeada de pessoas. É muito forte isso. forte mesmo. Maravilha. Obrigada pelo seu compartilhar, pela sua leitura. Gostaram, gente? Vocês gostaram da nossa leitura de hoje? Maravilhosa, né? Obrigada mesmo, Ana Lécia. Foi uma delícia, gente. Eu não ia dar conta de ler, Ana Lécia, não essa abertura. Ai, eu tive que segurar em vários momentos. Conta de ler. Mas me conta, alguém quer compartilhar algo que você que trouxe à tona? Porque esse livro, gente, ele é um livro de grandes descobertas, né? Você vai lendo, você vai, não vai só lendo a história de alguém, você vai se descobrindo, você vai se percebendo, você vai se visualizando, você vai entendendo momentos da sua vida, comportamentos, dores, né? Esse é o intuito, de fato, do Menino da Masmorra, é justamente trazer essa percepção. Então, você pode compartilhar levantando a mãozinha ou compartilhando pelo chat. Pode falar, Rosa. Oi, meninas. Oi, mulheres, na verdade, Andréia. Ai, Ana Lécia, como é bom te ouvir lendo. E é incrível. É muito gostoso, de verdade. Você é incrível. A gente fala isso sempre, né, amor? É muito bom essa leitura, ela é muito boa. A sua história é incrível, André. E a gente já até conversou outras vezes que tem muitas conexões entre nossas histórias, né? No começo, que a Anolécia começou. É engraçado, outra coisa também. Eu havia começado a ler o livro, eu parei exatamente aqui. Eu reli de novo junto com a Anolécia, e na hora desse exercício aqui eu tinha parado, e sempre deixando para depois. Olha que incrível. E aí eu reli tudo de novo junto com a Anolécia, e aí já tive mais percepções aqui em relação à conexão. Eu não era de ficar presa, eu era de socializar, eu era de brincar, eu não ficava dentro da sala, mas amizade verdadeira eu nunca consegui fazer. Era uma coisa assim que era aquela conexão desconexa, mais ou menos assim. Eu era a sociável, mas não era aquela pessoa mais que fixava amizade nem nada. Até hoje eu tenho que trabalhar isso, porque eu tenho dificuldade de me conectar de verdade com as pessoas e me ver na masmorra, como você se via, eu me vejo em relação a isso, a conexão com as pessoas. Eu sempre vivi perto de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo isolada, por causa da conexão, de confiança nas pessoas, as minhas amizades, assim, elas duram, por quê? Porque as pessoas vêm do jeito que tem que vir, Deus manda as pessoas certas, porque eu ficar ligando, eu ficar mandando mensagem, essas coisas, não existe isso, tá, gente? Você é minha amiga, você tem que gostar muito de mim pra você me entender. Porque, porque eu sou a isolada, eu sou a que nunca manda, muito dificilmente manda mensagem. Ligar, então, misericórdia. E isso me conectou muito. E também a história de virar uma adulta, adolescente. Também aconteceu isso comigo, ser mãe aos 16, quase 17 anos, casar muito nova e ter que mudar a vida toda. Esse livro é incrível. A minha parte da minha história parece estar sendo contada aqui. E em muitos trechos eu engasguei. No começo vieram as lágrimas, porque você vê alguém contando sua história, que já é forte demais, e a gente se conectar com ela é impressionante. É lindo o livro. E vamos embora continuar essa leitura que foi deliciosa, de verdade. Parabéns, Ana Lécia, parabéns, Andréia. Gratidão. Obrigada, obrigada, gente. Esse é realmente o objetivo desse livro. Vamos Ele comprar foi alguma um coisa. livro. Oi, Ó, Célia. Oi, eu queria compartilhar algo muito forte que eu me vi nesse grupo, livro nas primeiras páginas.
Cheguei a comentar com o André que eu havia chorado muito, porque até então eu não sabia o motivo da minha adolescência ter sido tão estranha. Tipo, quando eu era adolescente, eu até fingia ser sociável. Eu simulava umas poucas amizades, só que não era verdadeiro. Eu atraía pessoas assim, essas pessoas que se acham muito inteligentes, assim, meio maldosa. Eu atraía esse tipo de pessoas. Aí eu comecei a me interessar por arrumar namoradinho com 12 aninhos. Só que eu gostava de dar um beijinho no menino quando eu me apaixonava. Aí vinha o pesadelo. Para mim era o pior momento da minha vida. Aí, aí o menino queria vir na casa do meu pai, aí começava o sofrimento. Tipo, eu ficava desesperada. Aí eu arrumava outro namoradinho e assim eu ia me sabotando, tipo, me queimando, que no interior tinha uma pessoa de galinha. E era um negócio assim desesperador. Era como se eu gostava do menino, mas eu fazia isso. E até então eu não entendi. Quando eu comecei a ler a parte desse livro, é tipo assim, o que aconteceu com a Andrea foi muito, não foi semelhante, mas tem o mesmo sentido, tipo, a pessoa se sentindo só, não tinha com quem compartilhar o sentimento. Não, a minha mãe, eu abraçava ela por cima dos braços, porque ela não gostava de abraço. Era uma mãe incrível, cuidadosa, maravilhosa, mas ela veio deixar eu abraçar ela quando eu comecei a ficar mocinha. Eu tinha uns 16 aninhos, que eu comecei a falar para ela: se a senhora me abraçar, eu vou abraçar você tudinho por aí. A senhora vai sofrer, então a senhora seja minha amiga, converse comigo, me ajude nas minhas dúvidas, porque as pessoas vão me ensinar errado, e se eu sofrer, a senhora vai sofrer também. Portanto, tenha dó de mim. Aí ficava. E aí foi que eu fui melhorando a partir dos meus 16 anos. E, para ter ideia, uma vez eu quase apanhei muito forte do meu pai, porque eu ficava ensinando minhas amigas namorar, tipo assim, eu dizia para namorar só de beijinho, dançar os forrozinhos, mas quando ficasse adulto, se formasse, arrumar um namorado adulto, aí pedia ele para fazer uma casa e dar a chave, olha. Era essa as ideias do ser humano. Eu não tinha essas ideias de ter uma família, para mim seria a pior coisa. E aí eu falei, meu Deus, até que ponto o ser humano cresce com pai e mãe, com umas ideias distorcidas que eles não me ensinaram para a gente isso. E eu tive várias percepções lendo o livro, pensando que se eu estou assim, uma pessoa melhor hoje, é porque a misericórdia do Eterno me alcançou assim, muito grande. Mas as ideias adolescentes eram muito Era frustrantes, sim, carência, né, Célia? muito grande. Essa ausência afetiva da sua mãe gerou essa carência grande em você. Obrigada, Célia, pelo seu compartilhar. Continua firme aí na leitura e vem em todos os nossos encontros trazer seu feedback. Que lindo, gente. Como eu estava falando, esse é o intuito desse livro. Foi um livro que eu fiz uma entrega diferente, né? No meu primeiro livro foi uma entrega mais técnica, embora seja um livro também de cunho terapêutico, mas foi algo assim mais técnico. Esse não, ele foi algo muito emocional e uma entrega muito grande, até porque como uma mulher, para uma mulher forte, você chegar e abrir assim toda a sua intimidade é muito desafiador. Mas os feedbacks que eu tenho escutado desse livro têm feito valer tudo a pena. Todo esforço, né? Toda a exposição valer a pena, porque realmente é um livro emocionalmente muito forte. É impossível a pessoa ler e não se visualizar em nada. Em nada, em nada. Até a moça que fez a edição do meu livro, ela ficou impactada. Ela foi fazer a revisão do livro e ela disse que ela se perdeu na revisão porque ela se envolveu na história e primeiro ela teve que terminar de ler o livro para poder voltar e revisar, porque ela se envolveu, né? Então, realmente, esse é o intuito. Eu estou muito feliz, quero que vocês leiam. Participe também dos nossos próximos encontros de leitura coletiva. E falem do livro, gente. Falem do livro para que outras mulheres presentem o livro, né? A Ana Lécia presenteou o livro. Várias pessoas estão presenteando o livro, porque realmente ele tem feito muita diferença na vida das pessoas, tem mostrado coisas que talvez você passou a vida se perguntando, tentando entender por que isso acontece comigo, por que eu me sinto assim, por que eu me comporto desse jeito e você não consegue entender, e aqui você consegue entender. Então, fale do livro, leia o livro, compartilhe o livro, presenteie o livro,
né? Direcione as pessoas para que elas possam também fazer parte aqui do nosso grupo. E antes de fazer o nosso exercício de encerramento, eu quero falar para vocês o seguinte, que todas as leitoras do A Menina da Masmorra que não receberam ainda o acesso da plataforma, é só me mandar uma mensagem que eu envio para você, tá? É gratuito. A plataforma é um presente para você, leitora. E o que vai ter na plataforma? Vai ter esses nossos encontros gravados para você fazer a leitura de repente. Se você perdeu algum encontro e você quiser fazer a leitura coletiva, você coloca para ouvir, vai lendo junto, para você ouvir os insights, as percepções das pessoas que vão ficar registrados e também os exercícios terapêuticos que serão conduzidos em cada encontro, tá? Então, você vai ter acesso a essa plataforma para você usar quando quiser, de forma gratuita. É só você me informar que você já é leitora, você já adquiriu o livro. Se você não adquiriu ainda, também é muito fácil. É só me mandar uma mensagem, eu envio para todo o Brasil, tá? E vou aproveitar, porque quem estiver assistindo depois na plataforma vai estar hospedado lá no YouTube e convidar para vocês seguirem meu canal do YouTube e ter acesso a outros conteúdos além do livro, ok? Bom, queridas, vamos lá para o nosso exercício aqui na página 21, encerra com uma pergunta, né? Já se sentiu presa em uma masmorra emocional? Quando você leu essas primeiras páginas, como relatou a Rosa, relatou a Analécia, a Célia, você começou a perceber quais foram as masmorras emocionais que você viveu ou vive, né? Então, a intenção é trazer isso agora. Permita-se descrever aqui as suas percepções. Mas antes de você escrever, que eu sugiro que você realmente escreva no livro, né? Tem gente que, assim, tem dó de escrever no livro. Eu já fui essa, gente. Eu escrevi no caderno, mas não escrever no livro. Mas escreva, porque é muito importante que você escreva. Porque durante a escrita você tem grandes percepções, tá? Então, que você escreva realmente para que você aprofunde ao máximo tudo aquilo que você conseguiu captar através do livro, para que você realmente possa tirar o maior proveito possível, ok? Feche os seus olhos aí agora. Respira profundamente, como se você quisesse que eu escutasse a sua respiração. Apoie seus pés no chão, solte seus braços. Inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca, relaxa, se conecta. Vai percebendo o seu corpo, vai silenciando a sua mente, vai acalmando, vai sentindo, vai percebendo. E agora eu quero que você traga à tona todas as percepções que você teve, todas as memórias, imagens do seu passado ou até mesmo do presente que você percebeu com a leitura, que representam masmorras emocionais, prisões emocionais. E que você hoje, percebendo isso e tendo a consciência que você precisa sair desse lugar para que a sua vida possa expandir, para que a sua mente possa expandir, para que você possa desfrutar ainda mais da sua vida e de tudo que está disponível para você, eu quero que você olhe para esse lugar e eu quero que você se imagine agora. Se imagine nesse lugar, nessa prisão, seja do passado ou do presente, e eu quero que você imagine que as cadeias, as correntes, as cordas vão caindo ao chão e o seu corpo vai ficando livre. Se houver portas, que elas vão se abrindo e você vai ganhando a liberdade de existir, de sentir, de ser, de viver, de fazer, sem os medos, sem as dores da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, da injustiça, sem os medos de ser reprovada, de ser criticada. Eu quero que você vá visualizando tudo isso caindo, como correntes, como cordas, se soltando, portas se abrindo e você avançando. Avançando em direção ao seu futuro, aos seus sonhos, às suas percepções, à sua vida, a desfrutar de tudo aquilo que já está disponível para você. Vai visualizando você caminhando rumo aos seus sonhos, rumo à sua vida. Vai visualizando você sendo livre, leve, solta,
se sentindo livre para ser quem você nasceu para ser, para que você possa colocar à disposição da vida o melhor que há em você. Como disse a Ana Lécia, né? Você se escondeu nos livros e hoje está se libertando através dos livros. E que agora você possa visualizar a maneira que você irá se libertar, se é falando, se é escrevendo, se é cuidando, se é prestando algum serviço, se é realizando algo. Eu quero que você visualize de que forma que você vai expressar a liberdade que você está acessando. Visualiza isso agora. Imagina isso agora. Isso. E agora eu quero que você se conecte com essa imagem de liberdade, de conquista, de ser você mesma, de ser quem você nasceu para ser e viver o seu propósito. Eu quero que você se conecte profundamente com essa imagem, com muita gratidão, com muito amor, com muita segurança. Que você respire profundamente, sentindo essa liberdade, se percebendo nesse novo momento, vivendo o seu propósito. Sinta isso com muita gratidão e amor. E bem devagar com essa imagem, eu quero que você respire. Eu quero que você abra os seus olhos bem devagar. E eu quero que você escreva agora, ou no seu livro, ou no seu caderno, as decisões que você toma hoje saindo da masmorra que você identificou. E enquanto você escreve, eu aproveito para me despedir com muito amor, com muita alegria, dizendo para vocês que foi uma satisfação maravilhosa para mim estar aqui hoje, fazer essa leitura. Foi muito emocionante. Obrigada, Ana Lécia, me emocionei muito. Com certeza eu não ia conseguir fazer isso. Muito obrigada por essa partilha tão preciosa. Obrigada pela presença de todas. Que vocês leiam, participe dos nossos próximos encontros. Se você não estiver ainda no grupo do clube, entre para você receber os avisos. Participa, leia o livro, fale do livro e viva a experiência que está aí no livro. Se descubra e se transforme, tá certo? E depois eu desafio você a ir lá no grupo da Clube de Leitoras e falar como foi a experiência de hoje, tá certo, queridos? Não saia antes de terminar a escrita, para você não sair dessa frequência, tá certo? Escreva, conclua e depois você segue o seu dia e que seja um dia lindo e abençoado. Um grande beijo para vocês. Obrigada, queridos.